Olá, pessoal, que alegria participar do TEDx aqui em Lençóis Paulista. Fui convidado para estar aqui para compartilhar um pouco da minha experiência como viajante, mas como bacharel em turismo. A minha experiência como um viajante a lazer e um viajante a trabalho. E não tem como eu começar essa jornada sem compartilhar algumas fotos com vocês. E é isso que eu vou fazer nesse momento. Vou falar um pouco também sobre hospitalidade e encerrar minha apresentação desse modo, falando sobre hospitalidade e a importância de a gente se conhecer bem para receber bem. Eu tenho uma frase que tem me acompanhado e tem traduzido um pouco a minha trajetória nos últimos 25 anos. Desde quando eu comecei a estudar turismo, iniciei os meus estudos, o bacharelado em turismo, que é o meu lar e onde estão os meus sapatos. É uma música muito conhecida da música popular brasileira e me identifico muito com ela, considero eu mesmo o meu principal lar e assim eu sendo, eu consigo ser melhor para os outros, para os meus, para amigos. Meu lar é onde estão os meus sapatos e vou compartilhar então um pouco algumas imagens aqui das minhas aventuras, algumas aventuras modestas, nada demais, mas eu considero um pequeno descobrimento meu do Brasil. Tive o privilégio de visitar 5 regiões brasileiras, trabalhar em mais de 150 cidades, visitar tantas outras, e tem algumas imagens aqui para compartilhar. Ministro treinamentos, ministro cursos, desenvolvo estudos também de planejamento turístico e tudo mais, e tem as primeiras imagens minhas desenvolvendo um trabalho sério. Turismo é um negócio sério. Turismo não é brincadeira e não é para amadores. Não basta também só viajar para a gente planejar turismo. Então, por ser sério, eu compartilho aqui algumas das minhas vivências, algumas das minhas experiências, principalmente falando em público, compartilhando conhecimento, replicando um pouco do conhecimento que eu adquiri na academia e também nas viagens de trabalho e a lazer. Mas tem algumas imagens também das minhas viagens culturais, das minhas vivências culturais. Eu estava um pouco diferente, gente, vocês estão pensando isso, eu estava com um outro layout, digamos. Eu mudei um pouco, mas o conteúdo ele foi se aprimorando com o tempo. Esse sou eu lá na Praça Tiradentes, em Ouro Preto, numa viagem bem molhada e uma grande descoberta lá da cidade de Ouro Preto. Tive a oportunidade também, ainda jovenzinho, mocinho, vocês percebem que essa foto é antiga, de visitar Poços de Caldas, beber um pouco de suas águas e vivenciar um pouco também daquele ambiente. Estive no Patrimônio da Humanidade, que é a nossa capital, Brasília. Tive a oportunidade de conhecer também lá Brasília e a beleza do Palácio de Itamaraty, que ele parece flutuar, ou melhor, ele flutua. Caminhos de Pedra, lá no Rio Grande do Sul, tive a oportunidade também de desenvolver trabalhos lá, acompanhar missões técnicas e conhecer a região sul, que é vitivinicultora muito forte, com também um visual diferente do atual. Estive em Monte Verde, passei frio, experimentei algumas bebidas especiais de lá, tive na nossa Costa do Descobrimento, no chamado Marco de Posse, lá na cidade histórica de Porto Seguro, no centro histórico. Tive a oportunidade de mergulhar diversos mares, foi um privilégio, tive sorte, assim como tive uma conversa muito profícua com o Drummond, falamos sobre pedras no caminho. Ele nesse dia estava um pouco calado, eu confesso, mas foi muito bom e significativo para mim. Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de vivenciar muita coisa lá no Rio, principalmente na minha história recente. Tem algumas imagens ali que eu estou todo reflexivo e todo admirado com uma paisagem incrível. Tive a oportunidade também de visitar o Maraca num jogo de um clube muito popular, o Flamengo. Vivenciei também um espaço muito denso lá no Palácio do Catete, o quarto onde Getúlio Vargas suicidou-se. Então foram experiências que a gente foi acumulando, né, durante a nossa trajetória, durante a nossa vida como viajante, como turista e
e como profissional desenvolvendo os estudos. Museu Imperial, lá em Petrópolis, visitei até castelo. O Brasil tem castelo também e é bonito. Castelo de Itaipava, lá na Serra, lá do Rio de Janeiro. Fiz uma pesca imaginária, adoro utilizar a imaginação nas minhas viagens, num monumento lá em Armação de Búzios. Tive o meu momento a um passo da eternidade numa pedra contemplando o mar, contemplando entardeceres em muitas praias Brasil afora. Paraty, um patrimônio da humanidade. Tive a oportunidade de visitar, me banhar naquelas águas também. Sangrei no Memorial da América Latina, nessa grande obra de Niemeyer que tanto comove a gente, as dores e essa carga dramática que nós temos na nossa América Latina. Tive a oportunidade de visitar o Museu do Ipiranga algumas vezes e visitei recentemente também Vale a Visita, maravilhoso espaço que conta um pouco da nossa história, discute a nossa história e também traz luz aos anônimos que ajudaram a construir o nosso país. Tive o meu momento de escalador, de montanhista, nos canyons aqui mesmo no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem canyons, então tem algumas fotos minhas contemplativas, próximo de penhascos, paredões. A profissão, né, de bacharel em turismo e essa coisa do ser viajante e o ir lá estar dentro dos seus sapatos é muito, muito gratificante. A gente fica muito feliz de compartilhar essa trajetória aqui com vocês. Tive a oportunidade de salvar uma iguana lá no Tocantins, próximo à Ilha do Bananal, Rio Araguaia. Foi um momento muito especial e de contato, simbiose com a natureza, que a gente conseguiu salvar um animal da nossa fauna. Mergulhei as águas cristalinas de Bonito. Tive a oportunidade de ingressar a cavernas aqui no estado de São Paulo. A espeleologia no estado de São Paulo é muito significativa, muito forte. Aqui eu todo paramentado, me sentindo o descobridor do fundo da nossa terra. Ingressei nessa fenda para descobrir galerias maravilhosas lá no Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, o PETAR. Tive a oportunidade de fazer rafting também no Rio Jacaré-Pepira, em Brotas, que é uma referência em turismo de aventura no nosso estado. Descobri uma areia que canta. Quando a gente esfrega as mãos com um pouco de areia que está cheia de quartzo ali, ela faz um barulho de cuíca, por isso esse nome poético de areia que canta. Em alguns trabalhos recebi algumas visitas inusitadas. Um cavalinho muito simpático, muito amoroso, nos visitou na região lá de Ribeirão Preto. Fiz diversas caminhadas que não foram tão solitárias porque tinha um chapeludo à minha volta. Teve o meu momento encantador de cavalos, me senti o máximo, o Robert Redford. Tive a oportunidade também de desenvolver trabalhos em comunidades indígenas, em visitar associações de mulheres que fazem artesanato a partir de fibra de bananeira aqui em São Paulo mesmo, em Miracatu. Aqui tem uma foto minha num trabalho feito em uma comunidade indígena, visando recepção de visitantes, planejamento turístico, hospitalidade, que é um pouco dessa conversa nossa aqui. Tive a oportunidade também de medir uma cachoeira aqui no estado de São Paulo, que depois se revelou a maior queda d'água do estado de São Paulo, queda d'água livre, de acordo com a geomorfologia fluvial. Então foram muitos acontecimentos, entrevistas, conteúdos ali no Globoplay. Considero uma pessoa sortuda. Aqui foto com a camaradagem que aconteceu nessa viagem e nessa medição. Confesso que passei alguns perrengues, vocês podem observar pelas fotos. Nem sempre a gente tem todas as pontes em condições de serem utilizadas. Passei alguns perrengues, mas sobrevivi e estou aqui para compartilhar alguma coisa com vocês e aprender com tantos speakers que estão abrilhantando esse evento maravilhoso. Mas eu tenho uma notícia para dar para vocês. Eu mostro com orgulho um pouco dessa minha trajetória, não quero parecer exibidão, também não tem nada demais, mas o que fez a diferença em todas essas viagens, o que fez a diferença nas minhas experiências foram as pessoas.
não foram as paisagens em si. Tudo é muito transitório, muda um pouco a fisionomia da nossa geografia, te encanta, a gente fala, que bonito, mas as melhores viagens ocorreram a partir de conhecer pessoas extraordinárias nessa trajetória. E a hospitalidade, sobre a qual venho falar aqui, ela é essencial nesse processo do turismo, antecede historicamente o próprio fenômeno turístico, e a hospitalidade ela é essencial para nós termos boas experiências turísticas ou, eventualmente, de relacionamento mútuo dentro da própria comunidade. A hospitalidade, gente, como eu comentei, as pessoas fazem diferença nos processos, a hospitalidade ela visa bem-estar. É muito comum nos estudos e no conceito básico da hospitalidade nós termos a necessidade da pessoa dormir num local, num hotel, se alimentar, se entreter, receber bem. Tudo isso é muito importante. Mas quem faz isso? São as pessoas. E é necessário existir uma conexão entre empreendimentos, empreendedores e ter um acolhimento dessas pessoas que vêm visitar um determinado local. Hospitalidade, atitude hospitaleira é uma coisa essencial e ela é o resumo de toda essa questão da vivência turística. Uma coisa muito importante, então, de refletir, nós temos serviços associados ao turismo, nós temos a urbanidade do cidadão local, nós temos as construções, a acessibilidade, a boa comunicação, tudo isso faz parte de um pacote chamado hospitalidade. E uma cidade do futuro, ela precisa construir a sua própria hospitalidade, que não é apenas a boa educação do bem receber, mas é ter um conhecimento mútuo e conhecer um pouco de cada um desse universo, da prestação dos serviços, do bom acolher, da cortesia, do ter a urbanidade, a boa educação, mas também a gente precisa de uma cidade gentil e agradável para receber as pessoas, por exemplo, nos seus espaços físicos, nas construções. A acessibilidade também entra nesse contexto de hospitalidade. Acessibilidade é essencial. Também é importante receber pessoas no turismo. A gente está muito conectado com essa ideia de que turismo é destino. Turismo também é ficar, também é receber. E a gente está encantado por essa questão de hospitalidade, de receber as pessoas, é essencial no processo do turismo. Uma coisa interessante para compartilhar rapidamente com vocês, nessa fase final da minha apresentação, eu desenvolvi um trabalho num município que não sabia precisar a altura da cachoeira, e nós medimos essa cachoeira, porque o que aconteceu? Quando a gente começou a desenvolver o trabalho para planejar produtos, cada um falava uma altura da cachoeira. Sempre tem aquele exagerado no meio de um grupo, né? Juntou dois, um é exagerado, o outro é mais comedido. Um falava 100, outro falava 130, outro falava 200. Isso compromete completamente a credibilidade de um destino turístico. É muito sério. Uma informação correta também influencia a hospitalidade. Um destino ele pode perder credibilidade por uma informação incorreta passada. Então, nós medimos aquela cachoeira para passar a informação correta e descobrimos que ela, por acaso, era a mais alta do estado de São Paulo. Isso é importante na hora de formatar produtos turísticos. Eu conversei com uma pessoa que não morava no Rio de Janeiro e comentei com ela, falou, gostaria de visitar o Cristo Redentor. Ela falou, fazer o quê lá? Eu falei, oi? O quê? Nós temos, independente da fé que a pessoa professa, nós temos em cima daquele maciço, daquela rocha lá, nós temos um monumento importante com uma paisagem que é razoável e que foi considerada uma das maravilhas do mundo moderno. Então, não se comprar a ideia, um cidadão, por exemplo, carioca, uma pessoa que mora lá, que vale a pena visitar o Rio de Janeiro e passar pelo Cristo, é algo que compromete a hospitalidade e derruba toda uma cadeia que precisa se integrar, que precisa ter ali a sua conexão. Uma outra coisa que eu percebi uma vez, que é sinônimo de hospitalidade, uma criança estava chorando numa fazenda de turismo rural que tinha um restaurante, a dona do sítio convidou a mamãe para levar a criança para o quarto dela, para a criança descansar, e daí, posteriormente, o salão ficar tranquilo, ela se acalmar e todo mundo curtir
o ambiente. Um outro relato legal de hospitalidade está na simplicidade nossa, do cotidiano. Um garotinho que acompanhou um amigo meu, as histórias sempre acontecem com os amigos, né? Acompanhou um amigo meu da entrada da cidade, porque ele não sabia se localizar, não tinha ainda o Waze, entre outras plataformas. A criança acompanhou de bicicleta, dando sinais, e levou a pessoa até um teatro onde ela deveria fazer uma palestra. Isso é um show de hospitalidade, isso é de emocionar. A criança teve esse espírito de acolher, esse espírito de levar a pessoa até o local onde ela precisava com uma bicicleta e não pegou a contramão uma vez. Isso que é bonito. Ela tem no DNA dela a hospitalidade. Então, a arquitetura, também o urbanismo, eles ajudam. A boa educação ajuda na hospitalidade. Os serviços que são associados à hospitalidade certamente são a essência. Mas, pessoal, a gente precisa de destino inteligente, tecnológico, com as informações mais precisas? Precisamos. Precisamos de seres humanos mais conectados, com informações turísticas na ponta da língua, ou com conhecimento básico daquilo que precisa ser passado para um possível visitante. Precisamos, isso é próprio da hospitalidade. A informação e conhecimento, né, vivencial do lugar onde se vive é importante, é essencial. Mas a gente fala de uma importância de conexão. As pessoas entendem a importância disso, mas muitas vezes a gente não conhece o nosso próprio vizinho, a gente não visita o atrativo turístico da nossa cidade, a gente não pede licença para conhecer a outra cidade muitas vezes. Conhecer, não precisa dormir. A hospitalidade envolve, então, toda a comunidade. É importante trabalhar isso no turismo, é preciso se conhecer bem para saber receber bem. E como uma mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês, uma cidade do futuro, ela precisa pensar, então, em mostrar o que é singular. Sim, é uma mensagem muito difundida no turismo, mas a gente precisa tentar mostrar para o visitante aquele encantamento da primeira vez. Isso é importante, quebrar aquele olhar do cotidiano nosso e mostrar o olhar da primeira vez. E também precisamos de uma cidade conectada, inteligente, afetiva, urbana, acessível, mas um grande cenário de grandes experiências, de experiências memoráveis. Precisamos de gestos e a gente tem razão para acreditar nisso, gente. Nós temos razões para acreditar que o melhor lugar do mundo é aqui, é agora, é a sua localidade, seja Lençóis Paulista ou qualquer outro lugar no mundo que esteja nos vendo hoje. Temos razões para acreditar. Nós precisamos de articulação, nós precisamos de cooperação. A mensagem é essa. Espero que tenha tocado a mente, mas também o coração de vocês. Muito obrigado.